O que não existe não se defende. Os não nascidos não têm força agora, e quando a possuírem para reivindicar os seus direitos, nós não existiremos mais. Assim, é importante se esclarecer o valor do futuro no presente, antecipando-o para o agora, pois as ações de hoje podem modificar o futuro. Então, diante dessa introdução, eu vou tentar passar agora o conceito principal dessa ontologia da vida do Jonas, fazendo uma rápida retrospectiva de como a humanidade pensou a vida. Né? Então, ao longo da história do homem, inicialmente, o homem primitivo pensava que tudo era vivo. Né? Então, a esse princípio, a essa ideia a gente chama de ilozoísmo ou panvitalismo. E essa ideia foi compartilhada pelos filósofos pré-socráticos, os primeiros pensadores, por Platão, que considerava o cosmos ser vivo, e ela prevaleceu até os estoicos, que também consideravam a natureza como um ser vivo, todas as coisas existentes como fazendo parte de um único cosmo vivo. Né? Então, o ilozoísmo foi o modo primeiro que o homem compreendeu a vida. Ela estava em tudo. Assim pensavam os antigos filósofos jônicos, Platão e os estoicos. O panvitalismo permaneceu até os primeiros séculos do cristianismo, mas sucumbiu com a ascensão do cristianismo. A igreja veio com a ideia criacionista e impôs a vida como um dom do Deus Criador. E explicava o mundo de uma maneira grosseiramente antropocêntrica, de modo que a natureza teria sido criada para o domínio e desfrute da humanidade. Essa separação entre Deus e o mundo ainda veio a ser útil depois para a modernidade, que veio a separar ainda mais essa ideia ilozoísta original. Na época moderna, ocorreu o fato de que se descobriu a matéria pura, ou seja, se descobriu a matéria desvinculada do espírito, vamos dizer assim. Né? Então, a modernidade descobriu matéria pura e a norma da vida foi substituída pela norma da morte. Apenas o inerte e o extenso é conhecível e explicaria tudo. O mecanicismo restringiu a vida apenas aos organismos, que são os corpos dotados de vida, e que eram considerados formas problemáticas da coisa extensa. Né? O cartesianismo, então, que separou a res extensa da res cogitans, ou seja, o extenso do intenso, a matéria do espírito, né? Ele não é capaz de explicar a vida, pois ele só valoriza o que é extenso e só considera um tipo de alma, que é a alma racional, que estaria nos homens. Os animais não têm alma para Descartes. Né? E nessa visão mecanicista, apenas o extenso é mundo e nem sequer o pensamento faz parte do mundo, pois o pensamento não tem extensão, o pensamento não tem medida. A vida não encontra lugar nessa teoria do organismo-máquina de Descartes. Nessa perspectiva, o organismo só deixa de ser um enigma na morte, pois na morte só resta matéria, só resta extensão. Para o homem, o cosmos era vivo, né? O cosmos era vivo. E essa imagem cartesiana moderna sem vida foi construída por meio de um processo contínuo de subtração crítica do conteúdo original mais amplo do que seria a vida. A ascensão e a dominação do dualismo marcou a história do pensamento de um modo tão importante e retirou da esfera física o seu conteúdo espiritual, deixando o mundo privado de atributos espirituais. A ênfase à coisa extensa se opõe à alma humana, à vida interior. E dividir a realidade entre eu e mundo, entre intenso e extenso, entre espírito e natureza, preparou a situação pós-dualista com as suas vertentes, materialista e idealista. Ambos, materialismo e idealismo, são monismos particulares, diferentes do panvitalismo primitivo, ao qual não é possível retornar. E Jonas defende um novo monismo integral, que não suprime essa dualidade,
mas que ultrapassa essa dualidade, alcançando uma instância mais elevada do ser. O organismo vivo ele não pode ser explicado pelo dualismo. Se podemos compreender o corpo, a vida então se tornou o problema-chave do pós-dualismo. E a vida passou a ser restrita aos organismos. Então, antes da modernidade, se compreendia o cosmos como um ser vivo. Depois da modernidade, a vida ficou restrita apenas aos organismos vivos, vamos dizer assim. Na extensão, temos a causalidade, né? Através do corpo e da matéria, nós causamos consequências, nossas ações causam consequências. Mas é na intenção, é na interioridade que nós temos a finalidade das ações. E ambas essas coisas, causalidade e finalidade, só se encontram nos organismos. Graças ao corpo, fazemos parte do mundo. Não há consciência pura, da mesma forma que não há matéria pura. Consciência pura e matéria pura são apenas abstrações, são produtos da nossa atividade mental e não referem necessariamente à realidade. A realidade mostra que a matéria e espírito estão sempre juntos nos corpos vivos. O dualismo não favorece a vida, então, por ter separado a consciência e a extensão do seu centro vivo. O materialismo tentou explicar a vida pelo que é sem vida, pelo inorgânico, excluindo o espiritual do mundo da ciência. O espírito é supérfluo para o cálculo porque não se presta à observação, ele não pode ser medido. E a ciência desprezou, então, tudo que é espiritual. Então, a ciência descarta essa subjetividade por considerá-la irrelevante porque não se presta para o cálculo e a medida. Mas a descrição puramente extensa do organismo não é completa. Lhe falta a intensidade, a interioridade que se mostra na natureza teleológica da vida. A vida tem finalidade, ela tem um objetivo, que é a manutenção dela mesma. O organismo sempre manifesta a busca de um objetivo, tanto a nível consciente quanto a nível involuntário na fisiologia corporal. O comportamento teleológico de um organismo é a manifestação exterior da interioridade da sua substância. Por isso, Jonas considera que não há organismo sem teleologia, como não há teologia sem interioridade. A vida, então, só pode ser conhecida pela vida. E por sermos seres vivos, somos simultaneamente materiais e espirituais. E podemos observar a interioridade da nossa substância. E esse testemunho da experiência de nós mesmos é parte do patrimônio das experiências próprias da vida. O dualismo esvaziou a natureza dos conteúdos espirituais e a matéria morta passou a ser a medida da compreensão. A teoria cartesiana do organismo-máquina é a base da ciência moderna. Entretanto, hoje, a própria ciência nos mostra que o metabolismo, com a sua constante troca com o meio ambiente, constitui um curioso processo de ser. A identidade material dos corpos vivos vai se modificando ao longo do tempo, mas o corpo é sempre o mesmo. Logo, a identidade material não é a identidade total dos seres vivos. A forma viva é uma estrutura processual e se mantém justamente pela passagem da matéria estranha pelos limites do próprio sistema, do próprio organismo. Então, hoje em dia, a gente compreende perfeitamente o erro que é se considerar o organismo como uma máquina. Numa máquina, ela tem um corpo, uma matéria, o corpo da máquina é fixo, e você lhe dá combustível, e esse combustível alimenta a sua função, e ela executa a sua função graças à presença desse combustível. Nos organismos vivos, isso não funciona assim. O alimento, ele não é um simples combustível para o funcionamento do corpo. O alimento, ele também vai se tornar constituinte do corpo. Quando nós nos alimentamos, os nutrientes, parte deles vai produzir a energia necessária para as manutenções da vida, mas grande parte vai passar a constituir as nossas células, os nossos tecidos. Então, com isso, nós temos uma necessidade constante de troca com o ambiente para renovar constantemente as necessidades da matéria do nosso organismo. Portanto, a nossa matéria não é fixa. A nossa matéria
é impermanente, ela está sempre mudando e ela provém do meio ambiente. Então, nós não dá para encarar um organismo vivo de modo independente da biosfera. Então, a vida, ela pode ser compreendida como um sistema entre organismo e ambiente. Tá? Então, o Jonas, ele critica veementemente o cartesianismo. Né? E ele fica impressionado como a teoria cartesiana se tornou hegemônica ao longo de 3 séculos praticamente, porque só se veio de fato a ter um questionamento profícuo da teoria cartesiana muito recentemente. Então, durante mais de 2 séculos, a ciência trabalhou em cima dessa separação corpo e mente, e Jonas, então, busca resgatar essa unidade psicofísica dos seres vivos. E para isso, ele foi se apoiar justamente na teoria evolucionista de Darwin, que vem mostrar, então, vamos dizer, a impermanência do ser, né? Vem a corroborar uma ideia filosófica bastante desenvolvida por Heidegger do ser como tempo, como ser como um processo temporal. Né? Então, assim, a ideia de que as origens primeiras e as consequências mais tardias têm a mesma natureza, sendo que as origens são mais simples, se encontra na radical concepção temporal do ser. Essa concepção de origem mostra que o mais simples origina o mais complexo. A explicação mecanicista, com efeito, não se aplica aos corpos vivos, pois não se encaixam nesse modelo. O evolucionismo de Darwin, que floresceu cerca de 2 séculos e meio depois de Descartes, opõe-se à mecânica e corrobora a noção metafísica de ser temporal. Para Jonas, a teoria da evolução darwiniana é a mais fundamental no que diz respeito à compreensão da vida, e ela completa a eliminação das essências imutáveis, que na origem da filosofia